Aqueles que têm me acompanhado já perceberam que o livro do profeta é uma aventura e traz muitos significados sobre cada assunto, que são riquíssimos. Ele traz pra gente um entendimento a mais e eu acredito que isso esteja fazendo sentido para vocês também. Hoje eu venho falar sobre o tema comer e beber. À primeira vista, ele parece um pouco prosaico. E quando a gente para refletir um pouquinho sobre cada assunto, a gente vê que tem um pouquinho mais de profundidade. Ele traz alguns temas que nos fazem questionar, né? Por exemplo, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Então, nesse tema, a pergunta ela vem de um velho e ele foi um ancião que passou a vida inteira alimentando a fome e a sede, né, do pessoal ali da região, do seu povo. E ali no ciclo final da vida dele, ele acaba se perguntando, questionando, ajustando ali as contas com a consciência. E ele faz a pergunta sobre o comer e o beber, né? Ele pergunta assim: será que o que eu fiz foi bom? De que outras sedes e fomes padece o homem, que não aquelas físicas? Normalmente a gente foca só no físico, né? Foca só no corpo. E a primeira resposta de Mustafa, ele nos lembra que o vosso corpo é a lira da vossa alma, e é de vós que depende que ela vos dê música suave ou sons ásperos. Então, se o nosso corpo ele é a harpa da alma, o alimento é a afinação dela, cuidar do corpo é um ato de auto-amor profundo. Então, o Gibran, ali como um alquimista, ele divide o homem em mais de um plano. E cada pedaço, né, precisa de uma nutrição. O velho que fez a pergunta, ele só alimentou a terra, né? Ele só deu o alimento, ele só deu o de beber no plano físico. E o Gibran, ele nos convida para ir além. Ele coloca assim: pudesseis viver do perfume da terra e como uma planta nutrir-vos da luz. Então ele tá falando ali de todos os outros elementos que existem. O olfato e o ar, né, que é o perfume da terra. Ele é o nosso corpo emocional e ele deve ser nutrido por sentimentos elevados. Porque quando a gente tem algum sentimento ruim, parece que faz uma indigestão na gente. E às vezes a gente consegue até confundir isso como um mau odor no ambiente, né? Às vezes a gente vê que alguma coisa não desce direito, né? E isso tem muita relação com o nosso emocional, né? Com a digestão que a gente faz do nosso emocional. E o nosso corpo mental, que é as nossas ideias, né? A nossa psique, ela vem muito relacionada com o fogo da ação, né? Do desenvolvimento, né? Tudo aquilo que a gente coloca em prática. E ele deve ser nutrido por pensamentos luminosos, né? De ideias positivas, de ideias elevadas. Essa falta de autoconhecimento faz com que a gente não saibamos qual que é a nossa real fome, né? O que falta que tá tendo pra gente. A gente acaba se focando muito nessa fome física e acaba esquecendo que existe algo por trás, né? Que existe o sentimento, que existe a intuição, que existe a fé. A gente acaba saindo correndo atrás dessas coisas periféricas, só o que a gente vê na matéria, e esquece de alimentar a nossa alma. Na medicina chinesa, né, o ódio ele é colocado que causa profundos impactos no nosso coração. Tanto como outros sentimentos também são colocados como causas de doenças.
E normalmente essa indigestão mental, essa indigestão emocional, ela acaba se manifestando no material que é o nosso corpo. Então, por isso que o autoconhecimento é o que nos permite identificar essa fome, né, do alimento sutil. E aqui ele coloca outra questão, que a vida se alimenta de vida. Então, já que nós devemos matar, né, para poder comer, ele coloca uma condição radical e sagrada, de que fazei disso um ato de adoração e que a vossa mesa seja um altar. Porque a mesa se tornar um altar, onde a vida da floresta, né, da planície, os vegetais, os animais, eles são sacrificados para que o ser humano, é para ser algo mais puro, seja alimentado. Porque se eu não sacrifico inocência em nome de inocência, era melhor que esse animal ou esse vegetal vivesse. Esse controle sobre a gente saber comer, sobre a gente saber beber, é o primeiro passo para a gente ter o controle, né, da nossa mente e do nosso caráter. Então, esse sacrifício dos alimentos nos impõe que a nossa vida ela precisa valer a pena. A gente precisa valorizar aquilo que a gente... o sacrifício daqueles que morreram para que nós vivêssemos. Para que quando nós também morremos, o nosso sacrifício, ele seja o alimento de outros animais. E aqui ele coloca que pelo mesmo poder, né, que te imola, eu também serei imolado, né? Eu também servirei de alimento para outros. Então, por isso essa frase do sacrifício, né? Não que seja algo magístico, não que seja algo nesse sentido. Que o sacrifício de outros seja de grande valia pra gente, né? Que não seja em vão, que não seja à toa. E aqui eles colocam sobre o nosso sangue e o sangue do alimento devem se converter em seiva que nutre a árvore do céu. Essa árvore, com raízes no plano espiritual, só dá frutos, virtude, sabedoria, valor, né? E quando é irrigada pela nossa vida. É no outono que colhemos as uvas, a maturidade, a essência do que vivemos. No inverno, bebemos o vinho, que é a vida interior, a contemplação. Se nós não plantamos, não colhemos generosamente, nós vamos sair da vida do mesmo jeito que chegamos, né? Sedentos de alimentos para nossa alma. Nós alimentamos o nosso corpo, mas deixamos a nossa alma morrer de inanição. E é colocado que a solidão, ela não é o desacompanhamento de outros, ele é o desacompanhamento de si próprio. Que o peso dos apelos da alma, diz a filosofia, que chega um momento que ele se torna tão ruidoso quanto o próprio corpo. E aí que a gente tem que parar e ouvir, buscar o alimento real, né? A consciência, a virtude. Porque ao nutrir, né, o nosso corpo de consciência, de virtude, de gratidão, a gente está de fato honrando a força, né, do amor que nos criou. Então é isso o que ele vem falar um pouco sobre esse tema do comer e do beber. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Beijinhos.